Boa tarde, turminha! Bora para mais uma aula remota? Então vamos prestar bastante atenção nas explicações da Pro. Nós vamos usar o currículo em ação, o EMAI. Aí, para não perder o costume e a nossa rotina, nós vamos escrever aí o nosso cabeçalho no caderno. Lembrando que hoje é dia 11 de maio. Então, a nossa rotina vai ser usar o EMAI. Agora, nós estamos falando de ordens e classes na atividade aí 2.1 e 2.2, aí na página 16, 17 e 18 do seu livro. Depois, nós vamos para o centro de mídias. Lembrando que é muito importante que todos acessem o centro de mídias e que todos realizem as atividades que estão lá no centro de mídias, que é só lá do lado do bonequinho com o chapéu clicar lá na pranchetinha. São alternativas, então são muito fáceis de fazer, mas é preciso, tá? Então vamos lá, as habilidades que nós vamos trabalhar aí no EMAI. Ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, para escrita e comparação e ordenação no contexto diário. Então vamos lá. Aí na página 16, a sequência 2, por isso que aqui é número 2. Então, é uma sequência de atividades. Então, número 1, porque essa será a primeira atividade. Então, vamos lá. No quadro numérico, estão faltando alguns números. Descubra quais são e complete-o. Então, o que nós vamos observar aqui neste quadro numérico? A primeira coisa que nós vamos identificar aqui olhando é que se trata de um quadro numérico onde todos os quadradinhos na sequência aqui terão o número 2000. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse quadro é que todos terão também o 100, certo? Então, é um quadro que começa no 2100 e vai terminar no 2100 e alguma coisa. Então, na aula anterior, eu trabalhei muito com fichas, porque a gente precisa saber o valor posicional de cada número. Então, o número 2000 aqui, o número 2 nesta ordem, ele equivale a 2000. E o número 1 equivale a 100. Quando eu sobreponho, eu ponho uma ficha em cima da outra, olha como fica. Eu estou com o 2000, vou pôr o 100 aqui. Olha só, 2100. Então, isso é muito importante vocês aprenderem. E neste quadro, o que nós vamos mudar apenas? A unidade e a dezena, para completar o quadro, porque sempre será 2100 e alguma coisa em todos os quadradinhos até chegar aqui. Então, eu começo por aqui, vou indo até o final, chego aqui, vou indo linha por linha. E se vocês já estão preparados, eu posso fazer coluna por coluna? Também. Mas aí você já tem que estar craque nas fichas, certo? Na ordem dos números. Bom, então a Pro trouxe o quadro aqui para responder aí ao número 2. Então, letrinha A. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Então, lembra que a Pro sempre fala que é muito importante a gente interpretar a pergunta e sempre pontuar o que é principal na pergunta. Então, aqui é para a gente olhar o que tem de comum na primeira coluna. Então, eu vou ter que olhar na
primeira coluna. Então, se eu olho para o quadro, colunas são as que estão na vertical e linhas nas horizontais aqui. Então, eu vou olhar a primeira coluna. Então, eu vou olhar só aqui. Para eu saber o que tem de comum, eu vou observar. Primeiro que tudo tem 2.000. Olha lá. Segundo que tudo aqui na centena se trata do 100. Quando eu vou para a dezena, eu vejo que tá diferente. Como aqui que é comum, que é igual, eu não vou observar. Eu vou observar a unidade. Tudo termina com 0. Então, o que tem de comum? Tem de comum o número 2.000, o número 100 e o número 0 no final. Então, vamos para o B. Trouxe o quadro de novo. Então, lá no B. E na escrita dos números da terceira coluna? Então, ele quer saber o que tem de comum agora, não mais na primeira, agora na terceira coluna. Então, vou olhar a terceira coluna. Na terceira coluna, e aí vocês já vão ter preenchido aqui, eu vou conseguir observar o quê? Que eu continuo trabalhando com os 2.000, que eu continuo trabalhando com o 100, só que a dezena ela vai modificar. Então eu não ponho porque eu quero saber o que tem em comum. E se eu olhar na unidade, todos vão estar terminando também com o número 2. Vou lá para o C. O que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Agora não é mais coluna, ó, é linha. Então eu vou para linha. Então vamos lá, em comum tem o número 2.000. Em comum, o número 100, 100, 100, ó, 100 e 100. Em comum também eu vou ter a dezena, o 10, ó, o 10 está escondidinho, ó, ele tá aqui, ele tá escondidinho aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu também tenho 10 em comum. Se eu olhar na unidade, eles vão mudar. Aqui é o 0, aqui vai ter o 1, aqui vai ter o 2, aqui vai ter o 3, o 4. Então, não é comum, muda. Então, o que eu tenho comum na linha é o número 2.000, é o número 100 e o número 10. Bom, número 3. Escreva por extenso. Por extenso é com letras. É o nome do número. Os números 2.000. Então, você vai escrever aqui. 2.141. Depois no B, você vai escrever aqui. 2.155. É o que vocês vão escrever aqui. E aí eu vou lá para a página 17 agora. A atividade 2.2 eu já expliquei o porquê. Porque é a sequência 2 e agora é a segunda atividade. A leitura e a escrita dos números podem ser facilitadas se compreendermos a organização das ordens e classes. Então, eu tenho que entender ordens que estão aqui, primeira ordem, segunda, terceira, e as classes das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, vamos entender? As ordens são numeradas da direita para a esquerda. Então, da direita, então elas começam aqui na direita e vão para a esquerda. Então, aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Viu que não começou daqui para cá? É da direita para a esquerda. E tem nomes específicos. Ou seja, unidades, dezenas e centenas. Então, olha lá.
Primeira ordem é unidade, segunda ordem é dezena, terceira ordem é centena. E aí, quarta ordem volta a ser unidade, só que agora de milhar. Quinta ordem é a dezena de milhar. Sexta ordem é a centena de milhar. E assim eu vou indo, ó. Sétima ordem, unidade de milhões. Oitava ordem, dezena de milhões. Nona ordem, centena de milhões. Cada 3 ordens, né, lá, unidade, dezena, centena. Cada 3 ordens são agrupadas em classes. Primeira classe, segunda classe, vocês viram que repete de novo unidade, dezena e centena. Terceira classe, repete de novo unidade, dezena e centena. Que também tem nomes específicos. Classe das unidades simples, classe simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, é muito importante a gente entender aqui o quadro de valor posicional. E aí, então, vamos para o primeiro exercício. Observando os números registrados na parte azul do quadro, responda: como se lê cada um deles? Escreva-os por extenso. Então, eu vou escrever cada número como eu escrevo qual é o nome desse número. Então, eu vou ler aqui. O primeiro que eu vou escrever na primeira linha. 734. Vou escrever aqui o nome com letra. Depois eu vou escrever 8.001. Depois eu vou escrever na terceira linha. Olha só, milhares, certo? Então aqui é 12. 12.799. Depois vou escrever na última linha. 39.531. Então, é fácil da gente ler, porque a gente sempre pensa e imagina aqui uma divisão. Então, eu sei que esses são os mils, certo? Vamos lá. No B agora. Quantas ordens e quantas classes tem cada um? Então, eu quero saber aqui ordem e classe. Então, eu quero saber aqui ordem e classe. Então, a Pro vai fazer o primeiro para vocês saberem fazer os demais. Então, eu vou olhar o 734. Quantas ordens ele tem? 1, 2, 3, ó. Então, ele tem, eu vou escrever no livro, 3 ordens e classes. E ele só tem uma classe, ó. Tá vendo que ele só está aqui? Ele para aqui. Agora você vai fazer isso com 8.001. Quantas ordens o número 8.001 tem e quantas classes? Para o número 12.799 que está aqui e para o 39.531, certo? Então, você tem que escrever quantas ordens e quantas classes. Então, que nem o 8.001, que é o próximo. Ó, ele tem 4 ordens e ele tem 2 classes, porque ele ocupa o espaço da primeira classe e também o espaço da segunda classe. Próxima atividade aí. Na página 18, tá a letrinha C. Qual deles é o maior? Qual desses números aqui é o maior? Você vai pôr o número aqui. É o número 734 que é o maior? É o 8.001? É o 12.799? Ou é o 39.531? Lembrando que aqui você vai pôr o número mesmo.
tá? Você não tá escrevendo por extenso. Então, vamos lá. Aqui, número 2. Escreva no quadro os números. Letra A, 2.739. Então, você vai pôr neste espaço aqui o número 2.739. E você vai pôr também no quadro o número 13.408. Aqui, certo? Números. Depois bate uma foto, manda para Pro, que só assim eu vou colocar presença para você. Não se esqueça, porque se a Pro não ver que você está realizando as atividades, não tem como a Pro nem avaliar e nem ajudar se você tiver dúvida. Um beijo, turminha!